Meu nome é Alessandro Mazzola, eu sou físico médico e diretor do MR Online e estou aqui em Erlangen, na Alemanha, visitando a sede da Siemens Healthineers e aproveitando para bater um papo aqui, conversar com meu grande amigo Marcelo Areias. Tudo bom? Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bom, Marcelo, quem é Marcelo Areias? Cara, vamos falar assim, carioca, flamenguista, não quer guerra com ninguém. Sou um cara muito família, tenho muitos amigos, carrego até hoje amigos que eu fiz na escola ainda e muitos amigos que a Ressonância me trouxe durante esse longo período trabalhando e você é um desses grandes amigos também. Muito obrigado, muito obrigado. Como tu veio trabalhar, né? Como tu veio parar aqui na fábrica da Siemens, trabalhando aqui na Siemens Healthineers? É uma história meio longa, vamos tentar diminuir um pouquinho. Assim como você, eu trabalho em ressonância já tem mais de 20 anos, né? A gente estamos ficando velho. Eu comecei trabalhando fazendo meu estágio em ressonância magnética, com equipamentos de 0,35, 0,2 A formação foi tecnólogo? Sim, eu fiz a faculdade de tecnólogo no Rio e no Rio de Janeiro eu fiz todo o meu treinamento e toda a minha experiência com ressonância trabalhando clínica em hospital foi no Rio de Janeiro. Comecei com equipamentos de 0,2, 0,35. A gente foi aprimorando, comecei a trabalhar com 1,5, com 3 Tesla. Depois de algum tempo eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na Siemens Healthineers, fazendo treinamento e a aplicação de ressonância no Brasil e na América Latina. Viajou bastante então? Viajei bastante, muitas milhas. Durante esse tempo trabalhando na Siemens Healthineers, eu sempre quis trabalhar na Alemanha, no headquarter, e eu fiz várias entrevistas. Não foram muito bem sucedidas algumas, eu sempre ficava um pouquinho frustrado, mas na hora certa, tudo aconteceu na hora certa. Eu fiz uma entrevista, passei, fui aprovado e em 2019 me mudei com a minha família para cá, para a Alemanha. Estamos super felizes, super bem adaptados e tá tudo ótimo. Então tu veio para cá, acabou te mudando com toda a família. E como é que é a vida aqui na Alemanha? A vida aqui Você sabe que é um desafio, né? Sim, com certeza. Essa mudança tanto de clima quanto de ambiente, né? Foi bem desafiadora quando a gente mudou em 2019, mas hoje, graças a Deus, a família está bem, as crianças estão bem adaptadas na escola, a esposa está trabalhando. Estou realizado profissionalmente trabalhando aqui, vários amigos. A comunidade brasileira e da América Latina aqui em Erlangen é muito grande, dá pra gente fazer bastantes amigos e tá tudo ótimo, tudo bem adaptado. Erlangen é uma cidade que eu até, a primeira vez que eu conheço, que eu acabei conhecendo, né, mas eu imaginava ela assim, até menor, né, e até me surpreendeu, assim, uma cidade bastante bonita, arborizada, né, com muitas praças, né, muitos parques, lojas. Imaginava uma cidade realmente menor. É uma cidade bem acolhedora. Sintam bem-vindos para vir para cá, para a Alemanha, para conhecer. Que legal, adorei mesmo. E qual é o impacto de ter um latino-americano aqui na fábrica da Siemens Healthineers? O que isso agrega, o que isso ajuda todo o pessoal de ressonância que a gente tem no Brasil e na América Latina? Hoje eu trabalho aqui no time de Marketing Sales, né? Então a gente dá um suporte, a gente atende a clientes do mundo inteiro, a gente atende tanto clientes de forma pessoal, que a gente é recebido na fábrica com a gente, e de forma virtual também. Então cada cliente a gente sabe que tem uma necessidade especial, com requests especiais, né? Com pedidos especiais, cada país tem as suas necessidades. Né? E eu conhecendo um pouco do mercado da América Latina e do Brasil, que eu trabalhei bastante tempo, tanto como operador de ressonância, como na parte de treinamento pela Siemens Healthineers, eu consigo entender bem as necessidades do Brasil e da América Latina. Né? E também poder falar o mesmo idioma que o cliente, tanto em espanhol como em português, ajuda muito a quebrar essa barreira do idioma. Mais liberdade, né, de conversar, mais liberdade de perguntar, né, porque apesar às vezes de muitas pessoas falarem bem o inglês, é muito bom às vezes numa visita virtual, como eu já tive a oportunidade de fazer, algumas outras pessoas da equipe, né, inclusive podendo questionar, né, algumas questões relacionadas ao equipamento, tu acaba recebendo muitas dúvidas também, né? Sim. A gente deixa bem à vontade o cliente e a gente pode falar bem abertamente sobre qualquer assunto. E é muito interessante essa visita virtual que a gente proporciona o acesso à informação e acesso às novas tecnologias para qualquer pessoa. Então não precisa pegar um avião, voar 12 horas para chegar na Alemanha, a gente pode oferecer isso virtual em qualquer horário. E inclusive utilizando o equipamento
para fazer exames à distância, né? Ou seja, vocês estão aqui realizando exames com voluntários que podem atender ali a pedidos específicos de quem está realizando a visita, né? Para ver uma característica específica do equipamento. Nós temos voluntários dedicados para ressonância, masculinos e femininos, que a gente pode atender qualquer demanda que for solicitada durante a visita. Marcelo, e aí agora eu tenho que te perguntar, cerveja ou vinho? Churrasco ou chucrute? Ou como se fala aqui, sauerkraut? Sauerkraut. Cara, o clima aqui é um pouco diferente do Rio, do Brasil, né? Então dá para tomar os dois. Cada época a gente escolhe um para tomar. Mas eu sou mais da cerveja, né? E um churrasco não tem como a gente negar, né? Não tem como faltar. Mesmo com o clima um pouco mais frio, eu tenho minha churrasqueira a gás, então dá para fazer churrasco o ano inteiro. Tá bom? Eu te digo que eu sobreviveria muito bem aqui, porque assim, eu sou um apaixonado pelo joelho de porco. Acho que tu me falou, né, que tem aqui também o ombro. Schäufler, que seria o ombro, né? E, bom, as salsichas, as Wurst, né? E a cerveja não preciso nem comentar, né? A gente, inclusive, tem aquele evento que é o MRI Beer. Quem sabe um dia a gente não traz aí o MRI Beer aqui para a Alemanha, né? Ia ser especial bom. Demais, né? E uma palavra super importante para quem estiver vindo para cá também e estiver começando a morar aqui, Tafelspitzel. É a nossa picanha. Oh, muito bom saber. Excelente. Então, a gente sabe que com a pandemia de 2020 houveram mudanças, né? Como é que tu vê essa questão, principalmente após aí a pandemia, das visitas, né, das pessoas para visitarem aqui e verem os equipamentos? Teve alguma mudança significativa? Realmente, durante esse período foi um desafio muito grande, não só para nós aqui na fábrica, mas para o mundo inteiro, né? E muitos congressos, inclusive, que foram cancelados, né? Foi exatamente nesse período que a gente começou a oferecer as visitas virtuais. Então, realmente teve um trabalho de background, de estudo, de câmera, a gente trabalhou muito para oferecer a melhor câmera, o melhor tipo de conexão, né? Foi fundamental para continuar oferecendo aos clientes acesso às novas tecnologias da Siemens Healthineers e toda essa inovação que a gente propõe. Hoje, ainda uma grande parte das visitas são feitas de forma virtual. Claro que os clientes podem e sempre vão ser muito bem-vindos à fábrica, mas para clientes que têm algum tipo de problema ou a conexão dos voos não é tão importante. Para reunir mais pessoas também, né? Exatamente. Então, o acesso à ressonância, o acesso à inovação e tecnologia com as visitas virtuais foi muito importante e continua sendo muito importante hoje. Eu me lembro de ter feito uma visita virtual, não me lembro que ano foi, mas foi bem no início das visitas e era assim um pouco mais rústico, né? Ou seja, filmava ali na sala, tentava falar mais próximo da porta, depois mostrava a parte do equipamento mesmo, né? Mas eu me lembro, agora, recentemente eu fiz uma dessas visitas virtuais e já vê que mudou, né? Ou seja, vai aprendendo e vai se adaptando. Isso, a gente sempre vai evoluindo. Oferecer uma melhor experiência. Exatamente. Né? Que legal. Bom, e falando um pouco sobre tecnologia, né? A gente está no polo aqui da tecnologia, né? Como é que tu vê o impacto dessas tecnologias hoje na ressonância, até comparando, né, com todo esse teu background, né, talvez com o nosso background, quando a gente se depara com essas novas tecnologias, também a questão da IA, como é que isso vem mudando, enfim, qual é a tua sensação, assim, frente a tantas novidades, né, mas principalmente esse impacto comparativo a tudo que tu já viveu da ressonância magnética? Realmente a evolução e como as coisas acontecem na ressonância é uma mudança muito grande, né? O que mais me impressiona é que existiam alguns exames que só algumas pessoas tinham a capacidade e tinham conhecimento de realizar. Legal. Você lembra, por exemplo, espectroscopia? Exatamente. Então, espectroscopia você tinha que fazer todos os ajustes manuais. Hoje não, hoje com um clique você faz. Você conseguir realizar bons exames da forma simples e rápida é o que mais me impressiona. Que antes você tinha exames complexos, né? Exatamente, por exemplo, cardio. Antes o cardiologista tinha que estar junto para poder fazer o exame, realizar o exame. Sim. Hoje, com todo esse MyExam Autopilot, com o MyExam Assist, então com Auto Align Cardiac, todas essas ferramentas ajudam a você chegar numa boa qualidade de imagem. Quebrar a barreira da tecnologia, trazendo facilidade ali para o usuário, né? Exatamente. Então, o que mais me impressiona é essa facilidade ao acesso de você conseguir uma boa imagem num ótimo tempo. Porque, assim, comentou da espectroscopia, mas mesmo algumas coisas mais simples, né, como realizar um exame de abdômen, onde muitas vezes tu tem que estar atento a tudo que está acontecendo ali, a sincronia respiratória e tudo mais, à medida que a gente vai vendo, né, dentro da máquina, esses sistemas mais integrados, ou seja, tudo mais fácil, né, tu vai localizar, por exemplo, a anatomia, ou já ter uma pré-seleção da localização da anatomia, os guias que aparecem na própria tela,
né, ajudando o usuário. Então, tu enxerga que o tempo de aprendizado das pessoas pode ou já diminuiu em relação ao que a gente tinha no passado, que a gente acabava também tendo, talvez hoje, existe um pouco mais de solidão no console da ressonância, né? As pessoas estão mais sozinhas ali. Antes a gente aprendia muito com aquela pessoa que estava ali do nosso lado, né? Sim, então por isso que é até mesmo importante a plataforma do EMEA Online, que você tem acesso e consegue se comunicar com especialistas com isso. Que a ressonância sempre vai ajudar você, como você comentou, do guidance, do auto-align, mas você ter esse acesso direto com especialistas também, tanto da Siemens Healthineers, mas eu acho que a EMEA Online está fazendo um ótimo trabalho, dando acesso a mais pessoas também. Legal, obrigado, porque é um dos nossos objetivos, assim, compartilhar, né, cada vez mais conhecimento, e a gente vê também as empresas fazendo muito isso, né, investindo na parte de educação, como sempre fizeram, né, mas procurando também entregar, né, materiais mais dinâmicos, que a pessoa se sinta dentro daquilo que está realizando, né, eu acho que essa sensação também é legal para quem trabalha, né, ter esse apoio, ter esse suporte, né. Sim. Produtividade e sustentabilidade. O que essas duas palavras representam aqui na Siemens Healthineers? É bem importante. Primeiro falar de sustentabilidade, né? Então, com a tecnologia Dry Cool, que hoje nós temos nos equipamentos, somente 700 ml de hélio, né? Para fazer uma ressonância funcionar, selado dentro do equipamento, você nunca vai perder o hélio. E a gente sabe que o hélio é uma substância rara, então a gente está conseguindo reduzir essa quantidade dentro de 0,7 mililitros de hélio, deve ser muito importante. E com isso a gente consegue fazer instalações de equipamento de ressonância magnética em lugares que antes era impossível instalar. Porque o equipamento é mais compacto, então tem toda uma tecnologia envolvida nisso. E quando a gente consegue instalar esses equipamentos em lugares antes que não eram possíveis, a gente dá acesso a essa tecnologia para pessoas que não tinham. Então a pessoa antes um paciente tinha que dirigir às vezes longas distâncias para chegar num hospital para poder fazer um exame de alta complexidade. Hoje a tecnologia Dry Cool oferece a oportunidade de instalar esses equipamentos em áreas difíceis antes, então hoje tem mais acesso à ressonância magnética também. E também acredito que ao longo do tempo da vida útil, né, desse magneto, o custo operacional dele, no sentido, por exemplo, de reposição de hélio ou havendo alguma intercorrência com ele, obviamente diminui, né? Porque a gente está falando de um magneto completamente selado, ou seja, onde aqueles 0,7 litros de hélio permanecem sempre ali dentro, né? Exatamente. Então questões de transporte também acabam sendo minimizadas, né? Os riscos no transporte, na instalação. Exatamente, você nunca vai perder esse hélio que você tem. E sobre produtividade, eu acho que o Deep Resolve, ele entra bem nessa parte e também o Deep Resolve ajuda na sustentabilidade também, que utilizando o Deep Resolve você consegue diminuir os seus tempos de exame, diminuindo seus tempos de exame você consegue uma economia de energia também. Eu vi alguns trabalhos que mostravam isso, inclusive no último ASMAM foi bem destacado isso, né? Alguns dados, assim, enfim, mostraram números, mas os números, vamos dizer, em resumo, eles mostravam isso, uma redução do consumo de energia elétrica, porque se tu tem uma agenda definida de X número de exames, tu consegue usar em menos tempo a tua máquina para fazer o mesmo número de exames e por esse fator tu acaba reduzindo, né, o uso dos gradientes e todo o sistema funcionando, digamos, no pico de energia, né, para realizar o mesmo número de exames. Então, vocês, inclusive, medem esse impacto aí, isso está sendo, imagino que aqui na Europa, inclusive com a questão energética, acaba sendo também no mundo inteiro, mas imagino que isso tem um destaque bem importante aí. Sim, é o grande diferencial também de você utilizar essas tecnologias avançadas, sustentabilidade nesse exemplo, reduzindo o consumo de energia. E sobre a produtividade também, a gente oferece o MyExam Assist e o MyExam Autopilot. O que isso significa? Com menos cliques, você vai ter a mesma qualidade de imagem e sempre o mesmo padrão de imagem. Então, o MyExam Companion, que é o MyExam Assist, o MyExam Autopilot, vai proporcionar essa facilidade na operação do exame também. O Autopilot é um piloto automático. Exatamente, você vai dar um clique e ele vai fazer... Mas aí o operador perde a função? Não, o operador, a função dele vai ser maior cuidado com o paciente. E com as imagens, né? Vai olhar, ter mais tempo, inclusive, para olhar as imagens que estão saindo. A ideia geral é o equipamento vai tomar conta da qualidade de imagem e o operador vai ter um acesso melhor ao paciente, mais humanizado com o paciente e vai revisar as imagens que são adquiridas. Mas se ele quiser sair desse modo e ir para um modo mais específico lá de trabalho, onde ele quer olhar os parâmetros, ele também pode. Claro, então você sempre tem o Autopilot, que é o piloto automático, e você tem o modo Expert,
que vai dar acesso a fazer qualquer tipo de mudança no equipamento. Aos poucos parâmetros que a gente tem na ressonância. Exatamente, só algunzinhos, gente. Só cuida, né? Não vai ficar mexendo em tanta coisa, né? Não é para... Por isso mesmo, já tentar padronizar mais tudo, né? E essa é a flexibilidade que você tem com os equipamentos da Siemens. Você pode ser automatizado 100% ou ter essa flexibilidade de fazer as mudanças ao longo da aquisição das sequências. Marcelo, Deep Resolve, palavrinha combinada aí, né? Essas duas palavras, o que é, para que serve? Então, o Deep Resolve é uma inteligência artificial que é integrada nos equipamentos da Siemens, que proporciona você atingir altos fatores de aceleração sem perder o sinal ruído do equipamento. Então, o Deep Resolve ele pode ser aplicado junto com o iPad, junto com o SMS, por exemplo. Ele está disponível para sequências turbo espinheco, sequências REST, difusão, que é sequências API, e também está disponível para as sequências 3D, como o Space e o Vibe. Então, a gente atingindo toda essa área, você consegue otimizar suas sequências e deixar elas mais rápidas. Então, você hoje em dia, imagina você utilizar uma aceleração fator 4, 6, até mesmo 9 numa aquisição. Eu usei 9 numa aquisição. Foi ontem que a gente fez, Então, você consegue fazer a aceleração 9 e ainda assim ter uma boa qualidade de imagem. Então, você imagina a gente fazer um joelho em 3, 4 minutos de aquisição, um joelho completo, com todas as 4, 5 sequências, que são normalmente uma rotina de joelho, em 3, 4 minutos. Então, isso é uma grande quebra de paradigma. A minha percepção também, já tendo utilizado um pouco dessa tecnologia, se tu quer caminhar para uma alta produtividade, tu consegue, né, fazendo aceleração e tudo, mas também, ou em determinados exames onde qualidade, máxima qualidade, máxima resolução espacial é necessária. Vamos dar um exemplo aqui, esclerose múltipla, né? Sim. Por exemplo, algum exame mais específico, também isso vai contribuir, porque eu inclusive vi, né, que o Deep Resolve está nas máquinas de 7 Tesla, que é quando a gente imagina, tem todo aquele campo, tem todo aquele sinal, e mesmo assim tu usa a inteligência artificial para melhorar, né? Então, isso é até para deixar claro que o Deep Resolve não é uma ferramenta para um tipo de equipamento. Você trabalha desde o 0,55 Tesla, no 1,5 Tesla, no 3 Tesla e também no 7 Tesla. Não é exclusivo para uma linha de equipamento, né? Então tem que deixar isso bem claro. E você vai utilizar o Deep Resolve também como caipirinha. Então você vai sempre poder acelerar cada vez mais. Então a gente lembra, 15 anos atrás, né? Você sempre falava, não, se você quer uma sequência mais rápida, você vai ter que sacrificar ou resolução ou sacrificar um pouco de sinal. Hoje em dia já não existe mais isso. O triângulo. Exatamente. Que a gente sempre falava, né? Relação sinal, ruído, tempo e resolução espacial, a gente tinha que estar sempre ali, como é que se diz, negociando com o equipamento, né? Isso. Agora a negociação ficou um pouquinho mais fácil, né? Exatamente. Com o Deep Resolve veio para realmente quebrar paradigmas, é um game changer. Legal. Falando sobre o futuro da ressonância magnética, eu acho que todo mundo, né, gosta de pensar um pouco sobre o futuro da ressonância. Tem muita novidade ainda por vir? A inovação na Siemens Healthineers nunca para, né? Então a gente tem desenvolvedores, tem pesquisadores sempre trabalhando em conjunto aqui na Siemens Healthineers. Então se a gente pensar, por exemplo, há 10 anos atrás, ninguém falava de inteligência artificial. Hoje em todo o congresso, toda aula sempre se menciona a inteligência artificial. Então é um caminho que a gente está sempre tentando seguir. E a inteligência artificial não é só nos equipamentos da Siemens Healthineers, também no pós-processamento de imagem ela também está disponível. Não só somente a parte de tecnologia, mas também as doenças, por exemplo, o Alzheimer hoje em dia é uma doença que é muito relacionada, muito comentada. Então toda essa inovação nunca vai parar. Então, da mesma forma que nós temos o Dry Cool para você reduzir 0,7 de hélio, temos a inteligência artificial com Deep Resolve, estamos sempre trabalhando para mostrar para o cliente essas novas tecnologias que estão vindo. Então, o que eu posso mencionar com vocês é que tem bastante coisa interessante sobre Alzheimer vindo por aí também. E muitas vezes essa inovação, e pensando no futuro, o caminho às vezes não precisa ter um só, né? A gente sabe que na ressonância nunca teve um caminho só, mas a gente vê, por exemplo, investimentos em novidades para 0,55 Tesla, para 1,5 Tesla, para 3 Tesla, para 7 Tesla, ou seja, vai se trabalhando com toda essa faixa aí, essa gama de aplicações que a ressonância tem. Quantos magnetos existem aqui para pesquisa e desenvolvimento? Então, aqui na fábrica nós temos a parte de marketing, que nós estamos aqui agora na parte de marketing, e já aqui atrás tem a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então temos mais ou menos uns 20 equipamentos instalados, funcionando, só para essa parte de pesquisa e desenvolvimento, tanto de bobinas, do próprio magneto, softwares. Então tem todo um conjunto de pessoas de desenvolvimento e pré-desenvolvimento trabalhando nessas inovações. Bom, então espero que vocês tenham gostado dessa entrevista aqui com o Marcelo Ares. A gente tentou trazer, para quem não conhecia,
conhecia ele, um pouco da história, dessa linda trajetória, continua, né, que está aí se desenvolvendo ainda, e eu fico muito feliz de poder ter vindo até aqui, encontrar ele pessoalmente. A gente acaba às vezes falando muito virtualmente, né, ter esse contato pessoal foi incrível, ter a companhia dele para visitar as instalações, para conhecer mais, para mim foi também um sonho realizado, porque são 30 anos trabalhando com ressonância magnética, a primeira chance que eu tive de visitar uma fábrica, e isso para mim é muito significativo, né? Trabalho com vários fabricantes, mas também ter tido a oportunidade de estar aqui visitando a Siemens Healthineers, sendo muito bem recebido, de uma forma muito carinhosa e muito próxima, né? Então eu quero te agradecer por esse momento aqui que a gente teve de também te ouvir um pouco mais, né? Que todo mundo assista e curta o que a gente acabou de fazer aqui, porque eu acho que fica um legado aí, uma história bonita para ser contada. Com certeza, foi um prazer. Você é sempre bem-vindo aqui. Valeu, muito obrigado. Um abraço.